Por que um pedaço de papel verde, como uma nota de dinheiro, faz você acordar para trabalhar 8 horas por dia todos os dias? Hoje você vai entender a mágica da psicologia por trás disso. Pense em um bebê. Se ele chora, ele ganha leite. Mas antes do leite vem a atenção da mãe. O condicionamento operante, portanto, tem valor para a espécie humana. Isso é evolução pura. Então nós possuímos tipos de reforçadores. Alguns reforçadores são primários ou incondicionados, porque são vitais para a espécie. Água, comida, sexo. Para indivíduos privados desses reforçadores por um dado período de tempo possuem um alto valor. A sensibilidade do comportamento a esses reforçadores ela é herdada e definida então filogeneticamente. Esse é o primeiro nível de seleção do comportamento. Aquilo que a espécie é capaz de fazer e as leis que regem o comportamento das espécies. Existe também o estímulo condicionado. Necessariamente ele é aprendido. Inicialmente são estímulos neutros, mas adquirem uma função reforçadora pelo aprendizado através da associação entre um estímulo reforçador já estabelecido e o estímulo neutro. As consequências desses reforçadores condicionados têm origem social, como elogios, notas ou dinheiro, notas escolares. Entre os reforçadores condicionados existem aqueles que são generalizados, ou seja, um reforçador que foi condicionado ou emparelhado com mais de um reforçador primário. Alguns exemplos são o dinheiro, a atenção, o afeto, etc. Uma outra classificação seria quais reforçadores são naturais e quais são arbitrários. O reforçador natural seria a consequência produzida diretamente por uma resposta. Por exemplo, tirar uma boa nota, embora a nota escolar seja um reforçador condicionado generalizado, a gente pode falar que tirar uma boa nota é a consequência natural do comportamento de estudar. É arbitrário quando as consequências não são diretamente produzidas pelo comportamento descrito. Por exemplo, quando o pai vê a nota alta do filho e fala parabéns. Sobre o parabéns do pai a gente não tem como controlar, se ele vai ou não parabenizar o filho. A questão é que o reforçador arbitrário ele tem menos efeito sobre o comportamento e sobre sua frequência, sobre sua intensidade do que o reforçador natural. Alguns passos para a gente analisar o comportamento constituem em, primeiro, identificar qual resposta, pública ou encoberta, tá? Pode ser um sentimento ou um pensamento. Pensamento ele tem efeitos operantes. É um comportamento verbal que é como se a pessoa falasse tão baixo que só ela consegue ouvir. Então é importante a gente escolher respostas relevantes para o caso, evitar respostas negativas, por exemplo, não estudar, e evitar respostas que não estão sob controle operante, né? Por exemplo, ficar angustiado. Respostas respondentes podem ser incluídas como um estímulo antecedente, que é um encadeamento de respostas, né? Primeiro a pessoa se sente com raiva e depois ela briga com o outro. Então a gente pode colocar como operação estabelecedora a raiva. Eu vou dar a definição de operação estabelecedora em um vídeo próprio para isso. Os passos para a gente analisar o comportamento incluem, primeiro, identificar a resposta. Segundo, identificar os estímulos antecedentes, que podem ser estímulos discriminativos ou operações estabelecedoras. Terceiro, identificar as possíveis consequências, estímulos no ambiente produzidos por uma resposta e que alteram a probabilidade de ocorrência dessa resposta no futuro. As análises funcionais elas não são lineares, não tem apenas um estímulo antecedente, nem apenas uma consequência. Uma resposta ela pode ter várias consequências, algumas delas punitivas e outras reforçadoras, né? Pode ser que uma resposta envolva consequências reforçadoras no curto prazo, como fumar, mas que são punitivas no longo prazo. As consequências, que são estímulos no ambiente produzidos por uma resposta e que alteram a probabilidade de ocorrência dessa resposta no futuro. E seria uma variável independente, considerando que o comportamento humano é a variável dependente, né? Numa pesquisa é assim que a gente faz. Qual que seria a influência de uma determinada variável sobre o comportamento de uma pessoa ou de alguma espécie infra-humana. Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não tivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.